Aí, agora está gravando. Então, boa noite. Aqui é a aula de filosofia do Seminário Teológico Batista de Campina Grande. A gente está fazendo a segunda aula online. A primeira foi uma introdução e um resumo do que é a filosofia, começando pelo conceito da filosofia, que é o amor pela sabedoria, o amor pelo saber. É isso que é a filosofia. E esse amor pelo saber, essa necessidade de buscar o conhecimento, é que lançou os seres humanos a tentar explicar a realidade. Primeiramente, de uma forma utilizando os mitos, que são formas fantásticas de tentar explicar a realidade. Nós temos os mitos da criação, do povo babilônico, do povo grego, os mitos da Bíblia, do povo judeu, e uma etc. de relatos que tentam explicar a realidade de forma fantástica. Só que a partir da Grécia e dos gregos, a gente vê uma quebra nisso e há uma tentativa de tentar explicar a realidade através de uma forma racional, somente. Não atribuir mais a divindade à realidade, mas sim tentar de um discurso que seja racional para tentar explicar essa realidade que está ao nosso redor. Então, a gente coloca como marca do primeiro filósofo, Tales de Mileto, que disse que tudo é feito de água. E aqui eu estou dando só um resumão. A aula está online, está gravada na minha página, se você quiser colocar no YouTube. Tiago Holanda Dantas, Tiago Holanda Dantas, junto por um hífen. Então, Holanda Dantas juntinho com o hífen. Calma aí, tem alguém entrando aqui pelo Zoom. A gente tem um grupo aqui no Zoom e estou passando aqui também a live pelo Instagram. Então, a gente tem um material que eu posso passar, que a gente vai interessado no material, certo? Então, é basicamente isso. A gente falou sobre o início. Opa, Ricardo, está entrando aí online. Opa, meu irmão. Fala, Tiago. Olha, mais um crente. Chegou mais um crente, graças a Deus. Chegou o Ricardo. Aí, meu irmão. Você conseguiu ver a aula, ô Ricardo? A que eu botei no YouTube? Vê sim. Viu? Legal, então tá sabendo. Então, a gente fez esse apanhado. Se você quiser ver, então, a primeira aula tá no meu YouTube, Thiago Holanda Dantas, hífen Dantas. Aí você vê lá a primeira aula, que a gente está falando sobre isso, sobre os inícios da filosofia. E a gente falou, o último passo foi acerca dos sofistas, que eram aqueles professores, se nós colocarmos assim, que estavam ensinando aos jovens da Grécia sobre a arte, principalmente da retórica. Os sofistas não queriam ensinar a filosofia, mas sim a arte da retórica, e a gente falou isso semana passada, sobre a arte de falar bem, que é a arte da retórica, para que eles pudessem, ali em Atenas, ali na democracia grega, eles pudessem convencer aqueles que estavam ali na ágora e eles pudessem ter um bom discurso e ganhar desse discurso ali na ágora. Então, a partir ali da polis grega, da cidade grega, a gente tem essa preeminência do discurso na civilização, e principalmente na civilização grega. Então, se você quiser ver isso aí, você vê na última aula. Eu tô só dando um resumão do que a gente já falou na primeira aula. Então, você tem esses sofistas que ensinavam aos jovens, mas ganhavam para isso, para ensinar a arte da retórica, de como poder convencer as pessoas ali da ágora, ali na Grécia, ali em Atenas,
Só que você tem um outro lado disso, que aí entra o Sócrates. O Sócrates também poderia ser considerado um dos sofistas, porque os métodos eram parecidos, mas Sócrates, diferente dos sofistas, ele queria saber de fato o que era a realidade, o que era a verdade. Ele estava preocupado com isso. O Sócrates, ele viveu na Grécia, vou colocar aqui para vocês, calma aí, no Zoom, para vocês verem a tela aqui que eu estou enxergando. Quem quiser aí ir para o Zoom, me fala que eu mando o link, que é melhor, porque dá para a gente conversar, né? Tá, o Bruno tá aí, tá quem mais aqui? Kevin, Diego, se quiser. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar minha tela, ver se eu consigo aqui para vocês verem. Olha, eu fiz isso semana passada, agora aqui foi. Conseguem ver aí? Aí. Estão vendo, né? Aí. Essa é a estátua de Sócrates. Sócrates pensando, né? E o Sócrates, ele nasceu por volta do ano 469 a.C. e morreu no ano 399 a.C. Isso aí é o Sócrates. E aí o Sócrates marca, de fato, o nascimento da filosofia como a gente entende hoje. A gente viu com os sofistas que eles já fizeram uma mudança dos primeiros filósofos, que a gente chama de filósofos físicos, porque eles queriam saber da física, da natureza, eles queriam saber a realidade das coisas, eles queriam saber o princípio das coisas, da realidade. O Sócrates, ele abandona essa questão de buscar na física, na natureza, ao princípio da realidade, mas ele busca no homem essa busca. Nas nuvens, sim, de Aristófanes fala mal de Sócrates. Obrigado, Kevin. Sócrates era encarado como um tipo de sofista. Exatamente isso. A gente tem esse relato de Aristófanes na comédia, né? As nuvens, que fala muito mal de Sócrates. Nós temos... O Sócrates é um personagem interessante, porque muitos acreditavam muito tempo atrás que ele não tinha existido, que ele era simplesmente uma personagem das histórias de Platão. Platão criou esse mestre e aí utilizou ele como um personagem principal das suas histórias. Mas não, nós temos outros relatos, né? Um dos relatos é de Aristófanes, Xenofontes também. Xenofontes? Tanto que seja. Agora eu estou. Xenofontes, que também fala sobre ele, mas mais idoso. Então, a gente tem outros relatos de outras pessoas que falam sobre Sócrates. Sócrates não deixou para a gente nenhum tipo de obra. Ele acreditava mais na sua retórica, na sua fala, e ele não se preocupou em deixar nenhum tipo de obra para a gente. A gente conhece mais a fundo Sócrates por causa de Platão. Platão foi o grande discípulo de Sócrates, e ele que escreve sobre Platão que escreve sobre Sócrates, e é a partir de Platão que a gente conhece Sócrates. E o Sócrates de Platão é um homem que ele é muito inteligente, muito sagaz. Ele sempre consegue sair das situações. Ele tem os seus métodos, a gente vai falar um pouco do método socrático. Ele começou com a dialética, a partir da dialética, da conversa, é que ele ia descobrir a realidade. Ele descobriu o que é o real, o que é verdadeiro, o que é o conhecimento, através dessa dialética. Então, a gente vai ver um trechinho do método diálogo,
de Platão escreveu e colocou Sócrates. E aí a gente vai ver como Sócrates fazia isso. Sócrates é interessante, logo porque tem uma mítica por trás, né? Logo no seu início, Sócrates acredita-se que um de seus amigos foi ao templo de Delfo. E aí nesse templo de Delfo, esse amigo dele pergunta a Pitonisa, que era lá a sacerdotisa do templo de Delfo, quem era o homem mais sábio da Grécia. E aí a Pitonisa diz e fala que é Sócrates. Sócrates é esse homem mais sábio da Grécia. Então ele vai correndo falar isso com Sócrates. E Sócrates, em vez de ficar envaidecido, ele meio que fica com raiva. E ele se lança a descobrir, de fato, quem é esse homem mais sábio da Grécia. Então, a grande corrida de Sócrates, ou a meta, ou o princípio de Sócrates, é tentar descobrir e falar que o Delfo, né, o Apolo, o deus Apolo, ele estava equivocado por falar isso. Ele não era o homem mais inteligente, não era o homem mais sábio da Grécia. Então, por isso que ele perguntava a todos ali de Atenas para saber sobre as coisas. E aí Sócrates perguntava o que é justiça, o que é amor, o que é a verdade. Ele queria saber. E ele queria fazer com que os deuses estivessem errados e colocaram para ele um destino errado. Ele queria subverter o destino dos deuses para ele, de falar que ele era o homem mais sábio da Grécia. Eurípides, não sei, dá uma procurada no Google aí, calma aí. No templo de Delfos, isso aí. Será que é Eurípides? Não sei. Quem puder ir no Google e perguntar ao Google, dá para a gente ver rapidinho o nome do amigo do Sócrates. Então, Sócrates, e você imagina, ele era um cara que não se vestia bem, ele não ligava, ele andava pelas praças de Atenas, perguntando às pessoas. Então, ele indagava as pessoas mais importantes de Atenas, ou qualquer pessoa simples que chegava, e aí ele perguntava, mas o que é justiça? E aí a pessoa falava a primeira coisa que vinha na cabeça dela. E aí Sócrates queria descobrir de fato o que a pessoa entendia por justiça, não a primeira coisa que ela falasse. Então ele ia escavando isso para tentar descobrir o que era justiça. E aí o interessante de Sócrates é que ele entendia que o conhecimento ele habitava dentro do ser humano. Todos nós, na concepção socrática, nós temos o conhecimento dentro de nós. Nós temos essa essência que está na nossa alma, que é do conhecimento. Então, o conhecimento habita dentro de nós. E aí Sócrates se coloca como um parteiro das ideias. Se vocês conhecem um pouquinho de Sócrates, ouviram falar dele, tem a frase famosa dele que é: eu sei que nada sei. Então, a sabedoria para ele era entender que ele não sabia de nada. Então, por isso, ele se lançava a perguntar às pessoas o que é justiça, o que é amor, o que é verdade, o que é amizade. Por causa disso. Eu sei que nada sei. Essa humildade de Sócrates, que a gente pode entender como humildade ou como ironia, uma brincadeira que ele fazia com seu interlocutor quando ele estava conversando, de tentar arrancar dele o que de fato era esse conceito, o que era verdade, o que era justiça, o que era o amor, o que era amizade, e uma série de outras coisas, que é o conhecimento. Através desse diálogo, e ele chega como se ele não soubesse, ele chega nesse ato de humildade, e ele vai tentando arrancar das pessoas o que era esse conceito que ele queria saber. Então, vamos lá, o contexto. Vocês estão vendo aí a tela. O contexto. Estamos na Grécia, que era o centro da vida social, política e cultural. A glória da civilização grega.
a gente está na democracia, no ápice da democracia grega. Então, onde os cidadãos ali poderiam falar, né? Então, a democracia, como esse conceito que a gente entende hoje, é bem diferente daquela democracia da Grécia. Ali você tinha uma democracia direta, né? Você poderia votar de forma direta, um voto direto. A gente chama de democracia direta. Cada pessoa era um voto. Hoje em dia, a gente tem uma democracia representativa. Então, o meu voto vai votar para uma pessoa que vai me representar, né, à frente do Estado brasileiro, por exemplo. Aqui não. Aqui você tinha o espaço, você tinha a ágora, que era esse lugar de troca, que você ia para conversar sobre política, né, que são as coisas da polis, os negócios da polis. Então, por isso que os sofistas surgiram nesse contexto, porque era necessário saber falar bem, né, saber como você podia ter uma boa retórica, como você poder falar para que você pudesse ter a sua opinião válida. Os sofistas, eles eram preocupados somente com a opinião. Eles não queriam saber da verdade. Sócrates não. Sócrates queria saber da verdade. Ele não queria simplesmente persuadir. Ele queria descobrir a verdade. A gente tem ali um crescimento de uma aristocracia, né, que era natural, que a gente falou também semana passada, uma aristocracia das guerras. A gente está num período de paz entre guerras, por isso que a democracia surge nesse período. E aí é uma democracia natural, uma democracia antiga, uma aristocracia, perdão, antiga, e você tem uma nova aristocracia, que são os comerciantes, é o pessoal do dinheiro, que está ganhando dinheiro com o comércio. A gente também falou isso semana passada. Então, a preocupação socrática, né? A investigação das questões humanas. Sócrates quer saber sobre o homem. Ele quer saber qual o lugar do homem no mundo. Né? Os sofistas também queriam saber isso, mas Sócrates queria saber de fato isso. Queria saber qual era esse lugar do homem no mundo. Então, nesse momento, a aristocracia é substituída pela democracia. Nós temos na aristocracia as virtudes, que são a arete, né? Que é as virtudes do belo, do bom, que eram os aristocratas. Fala em Platão como Platão discípulo, exatamente isso aí, José. Mas era o amigo dele. A gente queria saber quem era o amigo dele que foi lá no templo de Delfos e descobriu e perguntou a pitonisa, né, quem era o homem mais sábio de Atenas. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a educação. Se a gente tem uma classe nova surgindo, ela queria ter acesso à educação. E aí você tem os sofistas, que eram pagos para ensinar os jovens, que eram filhos desses comerciantes, das pessoas que estavam enriquecendo nesse momento, para que eles pudessem saber as técnicas de persuasão, né? Como falar bem. Sócrates está indo ao contrário disso. Sócrates não ganha, ele não recebe por aquilo que ele faz. Como a gente falou, ele está nas praças, ele está ensinando aos jovens, está passando conhecimento e também está perguntando às pessoas. Agora você imagina um cara desse, um cara que chega e pergunta para você o que é justiça, e aí você fala, e aí ele contrapõe Eurípides. Então o nome dele é Eurípides. Obrigado, Kevin. Então o nome dele é Eurípides. Então ele contrapõe você, e aí você fala de novo, e ele contrapõe de novo, e ele nunca fala o que ele pensa. Quando você pergunta para ele, ele fala assim, eu não sei. Eu quero descobrir também. Então, Sócrates também era um cara muito mal visto em Atenas. Ele começou a juntar muitos inimigos por causa disso. Por causa desse método de perguntar, de sempre perguntar, e de ir dobrando todas as autoridades de Atenas. Então, ele começou as pessoas a não gostar muito
do Sócrates. Então, aqui antes de conhecer a natureza, de Sócrates, persuadir os outros, cada um deveria conhecer a si mesmo. Uma das frases socráticas famosas é o conhece-te a ti mesmo. Essa é uma das grandes frases de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Então, é uma autoanálise. O que Sócrates está falando é isso. A gente, primeiramente, deve se conhecer. Devemos conhecer quem nós somos. Porque, como eu falei, o conhecimento está dentro do ser humano. Está na essência do ser humano. Então, por isso que é essa busca. Então, de nós conhecermos cada vez mais a nós mesmos. Porque se nós conhecermos a nós mesmos, nós vamos chegar no conhecimento. Sócrates queria um fundamento moral. Ele queria um chão. A gente viu semana passada que os sofistas, eles não queriam um fundamento moral. Eles estavam só na base do discurso. Eles não queriam uma verdade profunda. Eles queriam aquilo que eles pudessem manipular. Eles queriam opinião, a doxa. É isso que eles queriam. Então, a verdade poderia ser manipulada. A gente viu com Protágoras que ele coloca o homem como um centro, o homem como a medida de todas as coisas. Então, se o homem é a medida de todas as coisas, o ser humano pode manipular tudo. É ele que controla. Não é mais a natureza, mas é o homem que está no centro de todas as coisas. Então, a gente vê aqui o início do humanismo. Sócrates está indo ao contrário. Ele também vai no diálogo, não uma retórica simplesmente, mas ele está no diálogo, conversando com as pessoas, para tentar descobrir e para tentar que surgisse dessas pessoas, de dentro delas, a verdade de fato. Ele queria saber a verdade. Então, o Sócrates, ele fazia as perguntas sobre as ideias, crenças e valores. Ele queria saber o que os gregos, o que os atenienses sabiam, conheciam, para ele tentar tirar o véu do engano, da mera opinião. Porque a grande contribuição de Sócrates para a gente até hoje é realmente de você poder analisar e criticar a realidade ao seu redor, de você fazer perguntas. Por quê? Por que você acha que justiça é isso? Essa é uma pergunta filosófica. A partir de Sócrates nós temos isso. Por isso que ele é o grande filósofo, o marco inicial. A gente fala do que a gente tem de filosofia. Ele quer saber de uma forma racional o que é a coisa, o que é o amor, o que é a justiça, o que é o belo, o que é o verdadeiro. E através das perguntas, dos diálogos, ele quer chegar nesse conceito. E os diálogos socráticos, por muitas vezes, eles não chegam a lugar nenhum. Ele vai conversando, ele vai tentando tirar da pessoa e ela vai falando, ele fala também, ele dá um conceito e chega um momento que o diálogo, ou a pessoa fica com muita raiva de Sócrates e vai embora, ela fala, não aguento mais e vou embora, ou ele chega no momento de aporia, quer dizer, no momento em que chega que acaba, olha, não, aqui a gente para, a gente não tem como ir para mais além. Então, o diálogo acaba aqui. E assim acaba, fica no ar. Né? Em Sócrates, nós temos isso da filosofia. A filosofia não é a busca de respostas, mas são perguntas que geram mais perguntas, e geram mais perguntas, e o pensamento filosófico vai sendo guiado através disso, conforme as perguntas que nós fazemos. As respostas, elas param com o pensamento. Mas é quando nós temos mais perguntas, nós vamos querer buscar mais, e vamos buscando mais, e buscando mais. Então, por isso que Sócrates é tão importante para a gente hoje. Porque ele colocou as bases. E os diálogos platônicos, a gente já viu isso semana passada, que tem Sócrates, e com esse seu método, por isso que é tão importante para a gente. Porque não foi o que ele descobriu, mas foi a caminhada, foi o processo
de perguntas que foram surgindo teses ali, em cada diálogo, surgiram teses que levantaram mais perguntas, e foram mais perguntas, e assim sucessivamente. Então, nós temos isso em Sócrates, com esse conceito, esse método, né, da dialética socrática, da pergunta, método do diálogo. Sócrates não buscava nem dava respostas prontas. Ele queria descobrir, ele queria escavar, ele queria trazer, dar à luz a essas respostas. Então, buscava a definição de algo, o que é algo na sua essência. Ele não queria opinião, ele queria saber da essência. As opiniões são estáveis, mutáveis, dependentes de cada um, dos seus gostos, das suas preferências. Você não tem como ter uma base forte em cima de opiniões. Não dá. Por isso que ele estava querendo buscar conceitos como o que é o belo, o que é o justo. Ele queria saber isso. Nós temos em Sócrates, então, um fundamento moral que ele queria descobrir. E esse fundamento moral está na natureza humana, na essência humana, que é a sua alma. Isso é muito importante no pensamento grego, a alma. A alma é mais importante do que o corpo. A alma me liga com a divindade, me liga com as ideias. A gente já vê isso com Platão, mais forte isso. Mas em Sócrates já tem esse conceito. A alma é mais importante que o corpo. A alma é a essência humana. E a alma é racional. A alma é razão. Então, um outro ponto interessante de Sócrates para a filosofia é isso, de botar a razão como centro do ser humano. Então, agir de forma racional é agir de forma mais humanamente possível, é de ser mais humano, é agir de forma racional. E aí você vai deixando de lado as suas paixões, os seus impulsos, os seus desejos, eles devem ser deixados de lado, porque eles são carnais. E, pelo contrário, nós devemos buscar agir somente através da razão. Então, a realidade última do ser humano é a alma, é a sua razão. Então, qual a virtude principal do ser humano para Sócrates? É exatamente isso, é o conhecimento. Se nós entendemos que a alma racional, então eu devo agir de forma racional, a sabedoria, o conhecimento é o que é de mais importante para atingir no ser humano. Então, nós devemos buscar o conhecimento. Nós devemos ir atrás disso, né? Então, em Sócrates, nós temos isso que vai marcar todo o pensamento filosófico. A razão como centro, o discurso racional, a busca pela verdade. Tudo isso a gente vê em Sócrates. Nós estamos vendo isso em princípio. Certo? O que vocês estão achando uma pequena pausa? Muita coisa junta, para vocês falarem um pouco, para perguntarem, quiserem falar algo. Galera aí, tanto no Zoom quanto no Instagram. Estão conseguindo entender? Estão com dificuldade? Fala aí para mim. Se não, vou continuar. Tá tudo certo aí? Alberval, Rosenildo, Ricardo. Tá joia? Então vamos continuar. Então, isso está no pensamento. Se em Sócrates a principal virtude é o conhecimento, a gente pode entender que o principal vício é a ignorância, né? É o não saber. Tá beleza? Então, legal, Joacir. Então, a ignorância é o principal mal, é o principal vício
da alma. Caroline está entrando, ok. Conseguiu aí, Caroline? Cadê? Deixa eu ver aqui. Conseguiu. Tá me ouvindo, Caroline? Consegue me escutar? Tá me ouvindo, Caroline? Ah, tá conectando. Vou guardar aí. Ah, mas tá me escutando. Me finalizando, ok. Tá certo. Então, essa é a principal vício, é a falta do conhecimento. E aí, interessante, para Sócrates, a maldade, fazer o mal, seria um ato de ignorância. É porque você não conhece o bem. Se você se depara com o bem, você automaticamente se corrige. Olha que coisa interessante. Então, você não é capaz de fazer o mal. O mal é só um ato de ignorância. É porque você não conhece o bem. Só fecha aí o teu áudio que está dando retorno aí. Deve ser por causa do celular, né? Deve ser o celular. Ah, agora foi. Aí, valeu. Então, quando você se depara com o bem, você automaticamente vai mudar. Isso é um dos conceitos socráticos que a gente fica meio... Mas ele acredita nisso. Porque quando o ser humano se depara com o bem, e aí, lembrando, está na essência do ser humano isso, o ser humano precisa descobrir isso que está dentro dele já, esse conhecimento. Quando esse conhecimento aflora e ele conhece de fato, ele não pode fazer o mal. O mal só é através da ignorância. Se você tem um conhecimento do bem, você não pode fazer o mal. Então, o Sócrates ele se coloca como um parteiro. Isso é interessante. Deixa eu colocar aqui. Dei uma pausa. Cadê? Ah, não está aqui. Estão vendo a tela aí, né? Deixa eu colocar de volta aqui. Cadê o meu slide? Já viu aqui? Característica geral do período socrático. Ah, sim. O fundamento racional, o que se pensa e o que se fala. Autorreflexão e reflexão sobre a polis. Para os poderosos, Sócrates tornou-se um perigo. Fazia a juventude pensar, questionar os conhecimentos pré-determinados. Sócrates perguntava demais. Né? E quem pergunta demais, obviamente, vai ter muitos inimigos. Né? Se você quer saber muito da verdade, as pessoas não vão gostar de você. E assim foi com Sócrates. Sócrates, como eu tinha dito, ele começou a juntar para si inimigos. E aí, num dado momento, ele foi acusado de impiedade, quer dizer, de criar novos deuses, né? De não adorar os deuses da cidade, de criar novos deuses, e também de estar desvirtuando a juventude. Sócrates estava desvirtuando a juventude ali de Atenas. Então ele foi acusado disso. E tem esse diálogo que é a apologia de Sócrates, que é por Platão, que é um diálogo fantástico, é bem pequenininho, tem na internet. É fácil, a apologia de Sócrates. E aí vai contando sobre isso. Como Sócrates vai se defendendo das suas acusações que foram feitas a ele. Mas, no final, ele é acusado e ele é incriminado nesses crimes. E ele acaba sendo condenado à morte. Ele é condenado à morte e ele deveria beber um veneno e morrer. E aí você tem um outro diálogo de Platão, que é o Fédon. No diálogo Fédon, ele vai contando sobre a morte, sobre a vida. É o grande, se a gente colocar assim, de uma forma, é o grande pensamento da pós-morte do Platão. E aí ele coloca ali na boca de Sócrates,
A gente não sabe se é o pensamento de Sócrates, ou o pensamento de Platão, mas ele vai contando sobre a questão da vida e da morte. A gente não deveria temer a morte, é uma passagem, porque finalmente ele estaria liberto do corpo. Isso no pensamento grego é muito importante. O corpo é a prisão da alma. No pensamento grego, o corpo é a prisão da alma. Então, o ser humano, ele deveria se libertar do seu corpo para voltar para esse plano superior, que ele estaria com os deuses, da onde ele tinha voltado. Então, como se fosse um balcão de almas, o ser humano ele se encarna na Terra, e aqui ele vive, e a sua alma quer ser liberta desse corpo, porque o corpo é ruim, a Terra é má, e ele quer ser finalmente livre. E aí Sócrates fala isso: por que vocês estão tristes comigo? Na verdade, eu vou me libertar desse corpo, dessa prisão. Então, o pensamento grego, platônico principalmente, já vê isso depois, é esse: o corpo é ruim, a alma é boa. E aí, fazendo um grande parêntese, esse pensamento influenciou o cristianismo. Isso não é cristianismo, mas influenciou o cristianismo. De entender que a terra é ruim e o céu é bom, e a gente está aqui de passagem somente, porque essa terra é má, essa terra jaz do maligno, e nós voltaremos para o nosso lar. Isso é Platão, isso não é cristianismo. E as pessoas misturam isso. Isso é muito grave. Tem pessoas que nunca ouviram falar de Platão, mas acreditam numa religião platônica, sem saber. Né? Mas semana que vem a gente vai falar mais sobre isso. Platão, isso é mais fechado. Então, o Sócrates é condenado à morte, a beber veneno. Ele poderia ter fugido. Os amigos dele tentam convencer Sócrates. Eles tinham dinheiro, ele tinha amigos também. A mesma forma que ele tinha inimigos, ele também tinha amigos. Mas ele fala que ele não pode fazer isso, porque seria contra tudo que ele acredita. Sócrates acredita na cidade. Sócrates era um homem da cidade. Ele acreditava nas leis da cidade, ele acreditava na justiça. Então, ele não poderia, de nenhuma forma, ir contra a cidade, tudo aquilo que ele acreditava. Ele não faria uma coisa dessa. Então, por isso que ele morre. Ele bebe o veneno. E aí ele morre. Eu queria mostrar para vocês um trechinho do diálogo, que é o diálogo do Teteto. Que aí ele fala o que ele faz. E é muito interessante. É o diálogo que eu estou mostrando para vocês. Vocês estão vendo aí? Consegue ver? Deixa eu ver agora. Calma aí. Aí, diálogo do Teteto. Consegue ver? Estão vendo aí? Estão vendo, né? Mas estou vendo se eu estou gravando aqui. Deixa eu ver aqui. Estou gravando. Vamos lá. Então, aqui está o diálogo de Teteto. Então, Teteto está só dialogando com ele acerca do conhecimento. E aqui é um trechinho que eu vou ler para vocês. Teteto começa falando: convém saberes, Sócrates, já por várias vezes procurei resolver essa questão, por ter ouvido falar no que costumas perguntar sobre isso. Porém, não posso convencer-me de que cheguei a uma conclusão satisfatória. Como nunca ouvi de ninguém uma explicação como desejas. Apesar de tudo, não consigo afastar da ideia essa questão, Sócrates. São dores de parto, meu caro Teteto. Não estás vazio. Algo em tua alma desejas vir à luz. Isso aí é Sócrates falando, né? Teteto fala: não sei, tem alguma coisa que está dentro de mim
para que eu possa tentar entender. E aí Sócrates fala, são dores de parto, é por isso que dói o conhecimento. Sócrates coloca que o conhecimento dói, pensar dói. A sentir essa dor do conhecimento, o conhecimento da nossa cabeça dói. Quando a gente está pensando alguma coisa, talvez você está sentindo essa dor na cabeça agora, porque são alguns conceitos diferentes, e dói a nossa cabeça um novo conhecimento. Só que está falando, isso são dores de parto. É algo em tua alma que deseja vir à luz. E o Teteto continua. Isso eu não sei, Sócrates. Só disse o que sim. Sócrates. E nunca ouviste falar, meu gracejador, que eu sou filho de uma parteira famosa, imponente, Fanerete? Teteto, sim, já ouvi. Então já te contaram também que eu exerço essa mesma arte? Isso nunca. Pois fica sabendo que é verdade. Porém, não me traias. Ninguém sabe que eu conheço semelhante arte. E por não saberem, em suas referências à minha pessoa, não aludem a esse ponto. Dizem apenas que eu sou o homem mais esquisito do mundo e que lanço confusão no espírito dos outros. A esse respeito, já ouviste dizerem alguma coisa. O Teteto fala, ouvi. Sócrates se coloca como parteiro das ideias. Isso é o método socrático, a maiêutica. Essa palavra grega, que significa dar à luz. É o par. Sócrates acredita ser um parteiro que está retirando o conhecimento das pessoas. Ele não está colocando o conhecimento, mas ele está retirando. Por isso que ele pergunta. É através desse método que ele vai descobrindo qual é a verdade. Porque essa verdade já está dentro de nós. Uma certa vez, Sócrates estava conversando com um dos seus discípulos, e aí eles estavam... o discípulo estava admirando a beleza de Atenas, os seus prédios, as suas construções, as montanhas. E aí Sócrates não estava nem aí para nada. E aí o discípulo fala, mas Sócrates, você não acha interessante isso que a gente está vendo? Os prédios e a natureza, etc. E aí Sócrates fala, não, o que é mais interessante para mim são os seres humanos. Porque cada ateniense é o meu professor. Cada ateniense é o meu professor. Então Sócrates entendia que cada ser humano era um professor, ele estava ensinando. E aí, do que consiste o método Sócrates? A gente viu, ele é a maiêutica, né? Nós temos a maiêutica, que é esse método de dar à luz as ideias. Primeiramente, Sócrates começa com a ironia, o famoso sei que nada sei. Ele pergunta, essa primeira parte. Ele faz uma pergunta e a pessoa que está falando com ele responde. E aí ele tenta, de alguma forma, expor as contradições daquilo que a pessoa está falando. Ele começa a conversar e ele começa a expor as contradições da pessoa. Depois ele expõe a pessoa ao ridículo. Aí a pessoa começa a ficar com raiva de Sócrates. E aí quando ela fala, tá bom, Sócrates, o que é? Aí ele fala, não sei. Mas vamos continuar conversando, a gente vai descobrir. Então a pessoa fica com mais raiva ainda de Sócrates. Então ele age dessa ironia de não saber. A ironia tem sentido de fingir que não sabe. Ele se aproxima do diálogo, ele refuta aquilo que a pessoa está falando. E aí, depois ele tenta extrair da pessoa o conhecimento. Ou tentar falar aquilo, o que era, qual é o conceito, o que é justiça, o que é amor, o que é a verdade. Então, a gente tem sempre nos diálogos esse esquema, né? Alguém pergunta o que é justiça, o Sócrates pergunta o que é justiça, o que é amor, o que é a coragem, o que é o conhecimento. Todas essas perguntas que Sócrates faz. Nós já vimos que a alma é boa,
no pensamento socrático, nós vemos isso. E é ali que se encontra, é na alma que se encontra a verdade. O ser humano devia estar livre das suas paixões. Ele devia poder se dominar. Isso é uma virtude, Sócrates fala, isso é uma liberdade. A liberdade é você poder se dominar. É você deixar as suas paixões, os seus instintos e agir de forma totalmente racional. Essa é a virtude da alma. E aí, sendo isso a virtude da alma, a gente tem o conceito da felicidade para Sócrates. O que é a felicidade para Sócrates? Felicidade é a ordem da alma. É quando você age de forma racional e aí você tem ordem. A sua alma está em ordem. Você começou a aplicar o conhece-te a ti mesmo. Você está se conhecendo cada vez mais, a sua alma, né, a sua psique, a sua razão. Se você está utilizando a sua razão, você coloca realmente a sua alma em ordem. Então, isso é a felicidade em Sócrates. Essa ordem da alma. Então, nós devemos procurar os valores da alma. E aí, quais são os valores da alma? Em Sócrates, você tem a sabedoria, a justiça, a fortaleza, a temperança. Esses 4 conceitos, a gente chama de 4 virtudes cardeais, pode falar assim. As 4 virtudes principais, que eram virtudes da alma, eram os valores principais da alma. Virtude aqui é arete. E a gente está terminando a live aqui. Eu vou encerrar agora, aqui no Instagram, e vocês já voltam, certo? Vou encerrar e vocês retornam. Deixa eu pausar aqui. Continuando. Deixa eu compartilhar para vocês a tela. Aqui. Foi. Então, as virtudes da alma, a gente falou. Então, para que nós possamos fazer o bem, nós precisamos conhecer, né? A liberdade é usar a razão. Então, quanto mais livre, eu sou mais livre quanto mais eu utilizo a minha razão. E aí, como a gente já falou, vencendo os instintos. A felicidade, a palavra grega eudaimonia, né? Ele fala da felicidade, eudaimono, que seria um bom espírito, né? O daimon, a gente tem a palavra demônio, mas não tem nada a ver com demônio aqui, mas era um dos espíritos lá da Grécia, eram os bons espíritos, eudaimon, bom espírito. Só que em Sócrates, você tem esse eudaimon não de fora. A felicidade não pode ser atingida do lado de fora, mas a felicidade é atingida através das virtudes da alma. Sócrates coloca isso para dentro. Então, através das virtudes da alma, eu atinjo a felicidade. Essas virtudes que a gente falou agora há pouco. Eu sou mais feliz quando atinjo a felicidade que está na alma, e aí é através dessas virtudes. Eu atinjo a ordenação da alma, ou o cosmos. Cosmos significa isso. Cosmos significa ordenamento, ordenação. Né? Igual a palavra cosmético, isso é interessante, porque cosmético, a gente acha que é por causa da beleza. Também é o belo, é o cosmos, mas é o ordenamento. Então, a mulher usa a cosmética para colocar o rosto ordenado, né? Ela tem que, para ordenar o rosto. Isso que é o cosmos, o cosmético. Então, para ela ficar com o rosto ordenado. Então, todo erro é fruto da ignorância, a gente falou isso, toda virtude é conhecimento. A maior luta humana deve ser através da educação, que é a palavra grega paideia. Interessante, a educação grega é de formação do ser humano. Como eu posso formar o ser humano? Sócrates acreditava
Ele podia descobrir, porque isso estava dentro de nós, da nossa alma. Então ele podia descobrir isso dentro de nós. Ele era só o parteiro. Ele não ensinava, mas ele retirava das pessoas esse conhecimento que estava dentro dela. Dessa formação. A paideia é a formação do homem grego. É através dos valores aristocráticos. Os bons e os belos, da bravura. Então, isso é a paideia grega. Ensinar esses valores. Uma das maiores virtudes para Sócrates era reconhecer a sua própria ignorância. Sócrates entendia que ele não sabia de tudo. E é por isso que ele faz como o maior de todos os filósofos. Porque ele reconhecia que ele não sabia de nada. E a maior virtude que tem é você saber que você não sabe. Você para de conhecer quando você acha que sabe tudo. Isso não é uma postura filosófica. A postura filosófica é de entender que eu não sei de tudo. Então, o Sócrates coloca isso pra gente. Eu sei, nada sei. Essa é a verdadeira virtude. É não saber. Então, a partir disso, é que eu vou tentar descobrir as coisas. Se eu fazer só algum resumo, alguma coisa que eu não abordei. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Justiça, verdade. Falou do método socrático, da maiêutica, né? Do primeiro passo a ironia, depois a sua refutação, a gente falou sobre isso. E acredito que é isso. O Kevin, vê se ele quer adicionar alguma coisa, Kevin, para a gente falar sobre Sócrates. Algo que ficou faltando. O Kevin é meu colega de curso, né, de filosofia, está assistindo também a aula. Se quiser acrescentar algo. Eu queria deixar perguntas para vocês agora. Abrir para perguntas. Se quiser pergunta, quem tiver meu zap aí, me manda pergunta pelo zap ou manda por aqui. Se ficou alguma coisa, algo desconhecido, algo que vocês não entenderam, alguma dúvida. A Caroline falou que essa compreensão de que ele, Sócrates, não entendia tudo, considerava todas as formas de conhecimento, todas as áreas, etc. O Sócrates, como a gente falou, todo ser humano tinha um conhecimento dentro dele, dentro da sua alma. A alma, a gente entendeu um pouquinho do pensamento grego, eles acreditavam na reencarnação, né, os gregos. Então, você, quando estava nesse mundo, nesse local onde ficavam as almas, ali você tinha todo o conhecimento. Só que quando você voltava à Terra, quando você encarnava ou reencarnava, você esquecia algo do que você aprendeu lá. Você passava, e a palavra grega para a verdade é aletheia, e aí isso tem o conceito de verdade, é não esquecimento, isso é aletheia, não esquecer, porque no mundo dos mortos, você tinha um rio, que é o rio Letes. E aí, quando você morria, você tinha que se banhar nesse rio. E aí, quanto mais você se banhava no rio, no esquecimento, no rio Letes, mais você esquecia quando você vinha para a Terra, quando você encarnava. Então, o conhecimento estava lá dentro. O que Sócrates queria era tirar esse conhecimento, que a pessoa já sabia, já estava dentro dela. Era a essência, né, do pensamento. Então, a gente poderia saber de todas as coisas. Bastava que a gente descobrisse isso dentro de nós. É o famoso conhece-te a ti mesmo. Esse pensamento, o Kevin está colocando bem aqui, como divisor de águas do pensamento ocidental, do pensamento socrático. Desse pensamento racional e também de olhar para nós mesmos.
né? De entender que o conhecimento está dentro de nós. Ih, minha internet caiu. Não sei se caiu aí. Não, aqui tá ok já. Ah, não, voltou aqui. Tá ok? Que parou aqui. Voltou a internet aí? Queria uma Aqui pausa no vídeo. Entendeu, o Carolina? Travou e voltou, legal. Então voltou. Sim, sim, influência na arte grega, como também no prolongamento da história. Sim. Então, esse método socrático é para descobrir o conhecimento que estava lá dentro. Ele acreditava nisso. Todo ser humano já conhecia. O que precisava é de ter alguém para retirar, de fazer lembrar. A gente já vê isso com Platão, a questão das reminiscências, daquilo que estava lá, estava perdido, estava escondido, e Sócrates ia escavando isso dentro de cada ser humano, né, esse conhecimento. Mais alguma pergunta? Querem fazer uma pergunta? Eu acho que o Vacílio fez uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Uma pergunta, Tiago. Sócrates, ele era ateu, uma vez que a maioria dos filósofos são ateus. Ele era ateu? Tinha alguma crença, assim, ou seja, em Deus? Porque o que a gente sabe é que Sócrates... Aliás, o que a gente sabe é que os filósofos, a maioria deles são ateus. Então, Joacílio, isso é um engano. A maioria dos filósofos não são ateus. Pelo contrário, a maioria dos filósofos, eles acreditam em Deus. E Sócrates acreditava em Deus. Em deuses, na verdade, né? A gente está vivendo um período pré-cristão. Tanto, ele foi acusado de criar novos deuses, ou de não adorar os deuses da cidade, só que era mentira. Ele reverencia os deuses. Em vários dos seus diálogos, ele está reverenciando os deuses. Então, ele acreditava nos deuses. Tanto que ele falava desse daimon, que falava com ele, que por isso que ele foi acusado de criar novos deuses, né? Que é esse daimon, né? Esse espírito que andava com ele, mas ele reverenciava, ele acreditava nas divindades, né? Então, a maioria dos filósofos acredita em Deus. Esse movimento do ateísmo, vamos pegar na filosofia, isso é a partir do final do século XVIII, do século XIX. Aí que começa, realmente, a se duvidar, né? Da crença de Deus e etc. Mas antes não. Antes não tinha nem como pensar um mundo sem Deus. Não dava para pensar. A gente falou isso semana passada, mas na Grécia Antiga, os deuses estavam entre os homens, né? Isso era algo normal, eles tinham... Era muito claro isso. É tanto que Sócrates, muitas vezes, ele se utiliza dos deuses para falar nos seus diálogos. A gente vai ver isso com Platão. Não é uma divisão assim, isso aqui é racional, isso aqui é religioso, isso aqui é mítico. Não tem essa divisão assim. Não existe isso. Quando estava lá no mítico, eles utilizavam a razão. Quando a gente está falando da racionalidade, de certa forma, nós estamos criando novos mitos, né, a partir do século XVIII, a gente pensar, no século XIX, a questão do cientificismo, que é de largar a crença em Deus. E aí se cria realmente na ciência, que a ciência poderia levar o ser humano a progredir, a melhorar a cada vez mais. Então, são os deuses que vão mudando. Você acha, Lindley, você acha que a ciência se mistura com a religião? Quero entender sobre isso. Então, ciência tem tudo a ver com religião, religião tem tudo a ver com ciência. Minha opinião, não tem essa divisão. Porque primeiro que os primeiros cientistas eram todos cristãos ou tinham uma religião, né? E foi a partir desse conhecimento que vem da religião que a ciência pode florescer. Não tem como dividir isso de ciência e religião. E outra coisa, a ciência fala de uma coisa e a religião fala de outra coisa. A ciência, ela estuda as coisas. A ciência quer saber como as coisas funcionam. Então, eu quero saber
o céu, eu quero saber sobre a terra, do que ela é feita, eu quero saber da água, o que tem a água, para que serve a água, então, para me dar vida, para alimentar, eu quero saber a fórmula da água. A ciência, ela disseca as coisas, ela quer saber ali realmente o que acontece ali. A ciência quer descobrir sobre as coisas, e principalmente através do método da observação. A ciência observa as coisas, observa a realidade, tenta explicar a realidade através da observação. A religião não. A religião está para além disso. A religião fala por que a gente vive, muito parecido com a filosofia. A religião fala para onde nós vamos. Qual é o sentido da existência humana? A pergunta religiosa. Existe um Deus? Por que o ser humano vive? Existe vida após a morte? Pode ser uma questão religiosa. A gente está falando sobre o para quê das coisas. Para quê? É sentido. A religião trabalha com um sentido. É o para quê. A ciência trabalha um porquê. Por quê? Por que o Sol nasce? Como é que a gente pode entender a relação? Como é que a gente pode entender a lei da gravidade, por exemplo? A religião faz outras perguntas. Então, a ciência trata de algumas coisas diferentes. A religião trata de outras coisas. Então, não há esse choque. O grande problema é quando a ciência quer tomar o lugar da religião. Ou vice-versa. Aí eu acho que há um grande problema. A ciência quer dar respostas, e a ciência não dá respostas para as causas últimas do ser humano. Para que nós vivemos? Ou qual é o sentido da vida? A ciência não dá questão, não responde sobre isso. E não é o escopo da ciência. Eu acho que a religião é confusa porque a gente acredita que isso aconteceu ou não. Já a ciência prova que isso aconteceu. Apesar de que muitas das vezes a ciência explica e prova algumas coisas da religião. Sim, alguns conceitos, né? Que a gente tinha um conhecimento através da religião, né? Já falando sobre a questão mítica. Por exemplo, perguntar, né, como é que a Terra surgiu. A ciência tem uma resposta. Como é que surgiu a Terra? A religião tem outra resposta. Por exemplo, nós cristãos acreditamos que Deus criou todas as coisas. Resposta religiosa. A ciência, ela acredita que foi por causa da evolução, né? Que isso surgiu. Surgiu a partir dos átomos, e etc. E aí, né, a questão darwinista. Então, para mim, são duas áreas diferentes. Elas não se chocam. Elas tentam responder coisas diferentes. O problema é quando a ciência ela quer tomar o lugar da religião. Ela quer responder causas últimas do homem. E a ciência não consegue fazer isso. A ciência trabalha com um método empírico, aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode colocar em laboratório. A religião não. A religião fala sobre Deus. Nós falamos sobre Deus. Deus não pode ser colocado no laboratório. É aquela questão, né? Eu posso ter uma prova que Deus existe? Não, eu não posso ter uma prova que Deus existe. Não é possível ter uma prova que Deus existe. E também não é possível ter uma prova que Deus não existe. Também não dá para fazer isso. Porque Deus está para além da realidade. Ele está para além dessa realidade. Então, o que eu acredito, se nós encontrarmos um Deus que pode ser colocado no laboratório, isso não é Deus. Isso é um objeto criado pelo ser humano. Né? Então, são duas coisas diferentes. A ciência trata de coisas que podem ser experimentáveis, né? Colocadas em laboratório, podem ser comprovadas. A religião não trabalha sobre isso. Apesar de que nós cremos em eventos históricos que aconteceram. Por exemplo, aqui eu sou cristão. Eu acredito que Jesus Cristo veio na Terra, que ele morreu e que ele ressuscitou. Acredito isso como evento histórico.
Aí você fala, você não tem a religião, por exemplo. Fala, não, isso é um mito. Eu não acredito nisso. Tá bom, mas eu acredito que é um evento histórico que isso aconteceu. Entendeu? Não sei se eu consegui responder ou trouxe mais confusão. Deixa eu ver aqui. O Kevin está falando, o que Nietzsche fala de otimismo socrático. Deixa eu pausar aqui. Deixa eu ver, a nossa